Por que é tão perigoso ser batizado no nome da Santíssima Trindade? Quando Mateus fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, isto é puro, isto é santo. O problema é o dogma, a doutrina que eles criaram em cima disto. Mateus escreveu: Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não foi além disto. É claro que Deus é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Ele também é Alfa, é Ômega, a estrela da manhã, o lírio do vale. Neste versículo, a Bíblia diz o que isto diz. Ela não está dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. Eles criaram este dogma, esta doutrina, e colocaram como sinônimo deste versículo. E quando alguém diz não há tal coisa como Santíssima Trindade ou três pessoas distintas na Bíblia, eles dizem, você ainda não leu Mateus 28:19? E Mateus não está dizendo nada disto. E eles criaram este dogma, esta doutrina. E isto é tríade, do latim trino. Define Deus como sendo Deus existindo em três pessoas, coigual, coeterna, consubstancial. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este é o dogma. Antes de Constantino, imperador de Roma, se converter ao cristianismo, todo o Império Romano adorava o Sol Invictus, o qual era o Deus Sol romano. Este Deus era adorado pelo povo romano como sendo uma trindade. Era também um título religioso que foi aplicado a três divindades distintas. Neste tempo, o Império Romano estava tendo uma transição, mudando de Império Romano pagão para Império Romano cristão. No dia 25 de dezembro do ano 274 d.C., o imperador Aureliano tornou este Deus um culto oficial, ao lado de outros cultos tradicionais. Lembre-se, foi no dia 25 de dezembro. E isto continua ainda hoje, com as festas de Natal. Quando Constantino subiu ao poder, ele manteve o aniversário do Sol Invicto no dia 25 de dezembro. Mas mudou o nome do aniversariante para Jesus, porque agora ele tinha se tornado um cristão. E como o Sol Invicto, Mitra, era três divindades, eles misturaram isso no Concílio de Nicéia. O dogma pagão tornou-se um dogma cristão. Anos antes do Concílio de Nicéia, Tertuliano já tinha estado ensinando, usando pela primeira vez o termo pessoa. E Atanásio de Alexandria tomou isto e levou para o Concílio de Nicéia. E Constantino aprovou o dogma oficial do Império Católico Romano. Este falso dogma prega um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. A Bíblia não diz que Jesus é um Deus Filho. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Isso é diferente. Não é possível existir um Deus Filho. Filho é alguém que foi gerado. E um Deus nunca foi gerado. Deus sempre existiu e existe para sempre. Jesus era Deus em carne. E a razão pela qual ele foi chamado de Filho de Deus é porque ele era a manifestação de Deus. No hebraico antigo, se você dissesse a uma pessoa que ela era filha da sabedoria,
você estava dizendo que ela era uma sábia. Se dissesse, você é filho do homem, significava que você é humano. Se dissesse, você é um filho da luz, significava que você era o iluminado. E quando eles diziam, você é o filho de Deus, significava que ele era Deus. Não um Deus filho, mas Deus na forma de filho. Isaías disse, ele será Emanuel, que significa Deus conosco. E após o concílio de Nicéia, quando você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não está sendo batizado neste Senhor, neste Deus que Mateus está falando em Mateus 28:19. Mas está sendo batizado no nome deste dogma criado, o qual é o sol invicto, o mesmo paganismo. Você pensa que está batizado correto porque Mateus disse aquilo, mas o próprio Mateus estava no dia do Pentecostes. E ele ajudou Pedro e aos demais apóstolos a batizarem 3.000 almas no nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Mateus estava lá. E ele não discordou de Pedro quando este disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles fizeram isto. Então Deus é sim Pai, Filho e Espírito Santo. Estrela da manhã, lírio do vale. Alfa, ômega, mas ele não é 3 ou 10 ou 20 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Você foi batizado no nome de um dogma criado. E não no nome do Senhor que Mateus estava se referindo em Mateus 28:19.